Eu sou Betânia Pinheiro, chefe de Núcleo de Cultura do Sesc Deodoro. Tenho cabelo curto, ondulado, tenho pele clara, olhos levemente puxados. Estou usando um acessório de madeira de formato circular preto e uso uma camiseta branca e ao fundo tem alguns trabalhos da exposição Ilhados. Gente, sejam bem-vindos, a mais uma edição do projeto Sesc Mãos à Obra. Estamos na 24ª edição, é uma vida em projeto e é uma vida em experiência. E a gente está aqui nessa exposição, que é a exposição dessa 24ª edição, onde o projeto ele ganhou uma nova proposta, ele não diminuiu, mas ele se expandiu, ele ampliou e ele tem um alcance maior. O projeto Mãos à Obra, ele começa ali em 1997. É um projeto que ele nasce de uma provocação a uma coordenadora da Galeria de Arte na época, a Galeria de Arte lá no centro, o Sesc Administração naquele ano. E aí ela vem de uma formação, de uma experiência de apreciação que ela teve de uma exposição no MASP, e ela traz essa... digamos assim, ela já foi provocada a trazer isso para o Maranhão, e expandir o trabalho do Sesc em Artes Visuais ali para alcançar aquele público com deficiência. Quando essa exposição reúne várias pessoas para pensar um trabalho, e pensar nesse público apreciador sendo uma pessoa com deficiência visual especificamente, então, ali o Sesc ele é um marco na cidade com esse trabalho, onde se pensou na pessoa com deficiência visual. Então, o projeto Mãos à Obra ele iniciou pensando na importância daquela pessoa em perceber a obra de arte, não pelo campo da visualidade, mas pela experiência tátil. Então, eu acredito que o Sesc ele amadureceu com essa exposição, e também estimulou artistas a pensar trabalho para serem tocados. Porque se você perceber na história das artes visuais, pessoas que visitam museus, você conhece ali as plaquinhas de observações, de orientação, dizendo não toque na obra, E ali você vai na contradição de uma apreciação mais ampliada, onde você pode sim tocar a obra. Então, os artistas começaram também a pensar trabalho. Eu acho que também o Sesc, com esse projeto, ele começou a estimular esses artistas a criarem trabalho para serem tocados. Aí o projeto tem toda uma trajetória de expansão, de alcance. Aí já não foi mais querer que essa obra, que esse trabalho alcance só o apreciador com deficiência visual. Aí já veio a pessoa usuária de cadeira de rodas, já foi a pessoa que já tinha acesso através de libras. Então, eu acho que a exposição ela não recuou na sua proposta inicial, mas ela se expandiu para um alcance muito maior. Então, depois a gente já começou um trabalho no Sesc, não sendo mais a convidar ou então permitir os artistas fazerem o trabalho para aquelas pessoas que têm ou não deficiência. Não. Aí a gente teve umas edições que foi a pessoa com deficiência produzindo os trabalhos para serem apreciados para pessoas com ou não deficiência. Então, eu acho que o projeto ele experimentou no campo das apresentações, no campo da exposição, muitos trabalhos potentes, incentivou muitas pessoas que tinham seus trabalhos também com uma potência de ser apresentado numa galeria de arte
E aí veio a proposta do seminário, né? Até então a gente tinha uma experiência muito de exposição e com mediação, depois a gente vem com ações formativas. E aí a gente vem com o seminário, que também não anulamos tudo que vinha para trás, nós expandimos. Além do trabalho de apresentações, a gente também estava ali experimentando a área da formação através do seminário, que a gente já está no nosso 3º ano de experiência. E ali a gente expande, né, para aquelas pessoas que são referências nacional nessa área, pessoas nas diversas áreas, e também a outra expansão do projeto Mãos à Obra, porque ele veio ali, né, ele nasceu de a raiz de dentro do universo das artes visuais, e agora a gente trabalha ele nas diversas linguagens que o programa Cultura do SESC trabalha, né, que é a música, que é a literatura, que é as artes visuais, que é as artes cênicas, é a biblioteca. Então a gente expande para todas as áreas, né, que o SESC trabalha. Então, o projeto ele ganha um universo muito maior, tanto no âmbito de alcance das produções, como no alcance do apreciador, o interesse do apreciador. Aquele que tem interesse por música, aí ele já vai se interessar por aquela ação que está voltada para a acessibilidade através da música, da linguagem música. E eu me interesso por literatura, eu já vou selecionar as ações que está tratando de acessibilidade através daquela linguagem. Então, eu acho que expandiu, tanto em termos de expressões artísticas, quanto de alcance de interesse do apreciador. O projeto Mãos à Obra, ele assim, para o contexto, eu acho que ele tem uma importância, eu não sei se seria tímida, ou se não seria visível. Às vezes a gente pensa assim, quem tem um interesse naquele assunto é quem vai estar junto daquele projeto. Mas eu acredito que o projeto ele é um diferencial no Maranhão, porque eu ainda não conheço nenhum projeto que tenha 24 anos, né, de realização e de crescimento, voltado para ações de múltiplas acessibilidades. Eu ainda não conheço, eu conheço eventos que permitem acessibilidades, mas um projeto voltado para discussão, para rever conceitos, para apresentações e produções, eu entendo que esse seja um projeto que tenha a sua importância para esse universo das pessoas que têm algum tipo de deficiência, tanto para aquelas que também se interessam pelo assunto e para aquelas que não têm ou não se interessam e se permitem a ter curiosidade sobre aquilo, né? Então, eu acredito que é um projeto que ele tem, o SESC Maranhão como referência, ele não é só como referência dentro do contexto do estado ou da cidade, mas ele também é referência junto aos SESCs, as unidades, né, que tem no Brasil. Então, eu acho que dentro da instituição SESC, ele é um projeto que faz um diferencial para nós do Programa Cultura do SESC Maranhão. A importância para São Luís, eu sempre digo que o projeto ele agregou conversas, ele agregou encontros, ele agregou reencontros, porque a gente encontra muita gente, assim, pessoas que eram crianças e que foram na galeria e foram na exposição do projeto Mãos à Obra. Um exemplo, que teve uma experiência tátil diferenciada e hoje essa pessoa é adulto. E aí diz, poxa, eu fui na exposição em 1998, 99, e eu teve um trabalho X, ou então eu fui numa exposição em 2015, 2014, eu tive uma experiência X. Então eu penso que para a cidade ela trouxe experiências, né? Ela trouxe estímulo para algumas pessoas que quebra essa barreira de que eu não posso tocar a obra de arte. Então, eu acho que tem sim pessoas que têm muita coisa interessante para dizer. Poxa, eu fui na galeria numa exposição que eu podia tocar o trabalho na parede, eu podia meter minha mão dentro da escultura e experimentar
ter experiências sensoriais. Então, eu acho que ela traz uma história de experiência, de apreciação para as pessoas ao longo desses 24 anos. Então, o projeto Mãos à Obra, eu tenho uma relação muito linear, assim, eu acho que eu caminho junto, assim, sabe aquela estrada de mão, mas não dupla, mas não indo e voltando, mas indo junto? Então, o meu crescimento profissional com a experiência sobre acessibilidade, eu comecei ali junto com o projeto, assim. Quando o projeto ele amadureceu em conceito, em discurso, eu já estava já estava como estagiária e depois de uma certa edição, esse projeto passou a ser coordenado por mim. E aí veio, assim, eu acho que quando começou comigo, a primeira experiência foi eu com alguns artistas conversando e trocando ideias sobre a importância do projeto. E aí a gente pensou, poxa, por que não fazer um projeto com as próprias pessoas, né? E não para essas pessoas, mas uma produção de trabalho a partir da pessoa com deficiência, né? E aí a gente começou a experimentar isso, sabe? Fazer oficinas com pessoas com deficiência para sair dali um resultado, uma experiência mesmo, né? E teve algumas edições que foram feitas por pessoas com deficiência. Então, o projeto ele cresceu nesse sentido de tocar o outro, né? E tocar quem estava envolvido. Então, a minha relação com o discurso sobre acessibilidade, o trabalho acessível, que eu acredito que nenhum trabalho ele tenha que ter uma limitação para chegar até o outro. E hoje eu percebo, nossa, como o trabalho das artes visuais e das artes em geral, ele se permite chegar até o outro, né? Seja pela audiodescrição, seja pela possibilidade de uma ampliação de fontes, da escrita para que as pessoas de baixa visão possam ter acesso, seja através de uma descrição em braille, seja através de uma interpretação em libras, e seja até mesmo em experiência sensorial. Então, essa relação minha com o projeto que vem ali como responsável, depois como acompanhando o projeto, depois, porque vem assim, estagiária do projeto, depois já coordenando o projeto e depois acompanhando o projeto como ele vem sendo construído. Hoje, apesar de não estar na operacionalização, mas eu estou muito no pensar o conceito do projeto junto. E eu acho que a maturidade do projeto, ele vem através da liberdade dessa discussão com as pessoas. Então, eu penso que eu amadureci muito junto com o projeto, porque o projeto ele não é só em si, se não for a construção e o discurso e a operacionalização das pessoas. E essa relação com as pessoas é que me fez crescer em termos de proposição e de conceito mesmo. Então, hoje, quando eu estou numa exposição que são de ex-estagiários do SESC e que, de alguma forma, teve a minha supervisão, tanto no estágio quanto na própria produção, de pensar a exposição para o SESC, mas não de conceito da exposição, porque são deles, é você ter chegado junto, é você ter expandido
a proposta das exposições a partir da experiência e o olhar do outro. Eu tenho certeza que Hugo, Paloma e Ed, se não tivessem experimentado, né, ter tido essa experiência de estágio no SESC e ter experienciado também, ter tido experiência no projeto Mãos à Obra, eu acho que eles não teriam recursos, digamos assim, até de refletir sobre a proposta do projeto se eles não tivessem tido essa experiência no SESC. Então, eu como uma pessoa que já estava na galeria e como acompanhando e supervisionando os estágios, eu penso que isso expandiu, que isso tocou, que o projeto trouxe para eles essa possibilidade de pensar esse trabalho a partir do que desvela a cidade para a gente. Então, para mim, assim, eu não sei se eu usaria a palavra orgulho, mas assim, caramba, se eu perceber que os ex-estagiários do SESC tiveram a maturidade de pensar uma exposição que eu venha de um projeto que eu acompanho há tanto tempo e que estive junto com eles no processo de crescimento enquanto profissionais, no estágio, eu acho que a gente cumpre um trabalho legal como profissional. Saber da maturidade deles enquanto artistas, enquanto pessoas, porque o projeto Mãos à Obra, ele não é um projeto que instiga só a produção da criação pela criação. Ele é um projeto que te estimula o humano e que esse humano, se tu não tiver carregado dele, tu não consegue pensar um trabalho para outras pessoas que não estão dentro da mesma situação que tu não estás. Tu não vai pensar, tu não vai exercitar a empatia se tu não tiver esse humano trabalhado. Então, eu penso que quando tu é estimulado a pensar um trabalho para o outro que não está na tua mesma situação de locomoção emocional, eu acho que ali tu exercitou tua empatia em plenitude. Então, para mim, eu fico muito feliz assim de saber que o projeto chegou nesse nível, eu vou usar a palavra nível, do humano, porque nível de criação eu não questiono, porque ele já se permitiu apresentar muitas potências. Então, eu penso assim que a minha relação com o projeto nesses 20, né, eu não estou desde a primeira edição, eu estou a partir da segunda edição, mas estive como apreciadora na primeira edição, em 97. Então, eu penso que ele traz assim, uma experiência envolvendo muitas pessoas, muitas energias, muito profissionalismo, muitos discursos, quantas coisas, né, a gente tem aprendido. Então, eu cresço nesse projeto, eu amplio meu conhecimento nesse projeto, porque eu penso que as relações que o projeto permite para todos nós envolvidos, com Paula, que Paula hoje coordena o projeto, hoje eu já estou acompanhando já em um outro lugar, mas não longe, muito perto. E quantas pessoas, né, a gente se relaciona através desse discurso, através dessa produção, através desse trabalho, e quantas relações a gente faz. Então, a cada edição, eu cresço como profissional, eu cresço como pessoa, e eu cresço até como instituição também, porque ele acaba sendo um evento, não por ser eventual, mas por agregar tantas ações. Então, ele acaba sendo um projeto de reencontros, um projeto de encontros,
um projeto de conhecimento, expansão de conhecimento, um projeto de afetividade, um projeto de exercício de respeito muito, e ele me contempla em sua plenitude, porque eu tenho um olhar muito afinado para ele, porque até com o passar do tempo eu também entrei na categoria de ser contemplada pelo projeto, porque eu tenho mobilidade reduzida. Então, olha só como é. O projeto, eu vim me envolvendo com ele, e hoje eu sou uma pessoa atendida por ele em sua plenitude, porque eu tenho um olhar de pessoa com deficiência, que tem uma limitação e que me faz pensar o projeto com outros olhos, que não seja de uma apreciadora com disposição, mas como uma apreciadora que hoje é contemplada pelo projeto por ter uma mobilidade reduzida. Então, eu me sinto em plenitude com o projeto. Gente, olha, uma das coisas do grande desafio desse projeto, no aspecto da mediação cultural, que ao longo do tempo até o nome não era chamado mediação, né? Eu me lembro bem que a gente chamava monitoria das exposições e tal. E olha que desafio, né? A gente já tinha aquele grande diferencial no trabalho do SESC, que era a ação educativa, de fazer a monitoria, né? Aquela pessoa que ia facilitar o olhar do apreciador, né? Junto às exposições. Agora, imagina, a gente já tinha esse desafio com as exposições, não dentro do projeto Mãos à Obra, que era voltado para um público diferenciado. Aí a gente vai trabalhar essa mediação já para um público com deficiência. Tinha todo um trabalho de preocupação, porque era pensando a expografia, era pensando a curadoria educativa, a expografia por uma questão de pensar nas pessoas que estavam entrando, que iam visitar a exposição na cadeira de rodas. Então a gente tinha que pensar expograficamente como facilitaria o olhar, né, dessas pessoas para aquela exposição X. E aí vinha e o Braille, né? Porque a gente começou trabalhando muito voltado para a pessoa com deficiência visual. Então a gente tinha toda uma parceria para transcrever as etiquetas, um históricozinho sobre o trabalho, mas nunca ali detalhado como hoje nos permite fazer uma expografia acessível, né? Com recursos acessíveis para apreciação. Então, o grande desafio no campo da mediação, ela veio ali ampliando, ela veio fazendo a gente pensar como melhorar o trabalho a cada edição e até chegar no que é hoje, né? Hoje tem os recursos do QR Code que você consegue ter as informações das obras. Hoje tem o audiodescrição, que vem ali com recurso de áudio. Hoje a gente tem, até usando, né, o trabalho de uma forma híbrida, a gente também vem com o trabalho de audiovisual, como esse que eu estou fazendo aqui agora. A gente nem pensava nisso, assim, lá em 98, 99, eu acho que a gente ainda não tinha despertado para aquilo. E aí a gente vem pensando como fazer essa mediação, né? E a gente vinha ali a cada ano melhorando aquele trabalho para facilitar o olhar e o acesso àquelas pessoas. Olha que barato que eu parei para pensar. A gente pensava o aspecto da acessibilidade, mas sem saber que a gente estava adentrando no âmago da acessibilidade. A gente fazia o trabalho ser acessível porque a gente estava imbuído em chegar até aquelas pessoas, mas não porque a gente tinha obrigação, não, estava dentro da gente a necessidade de querer alcançar pelo trabalho dentro das artes visuais.
Então, para mim, a mediação, ela trouxe esse desafio, né? Ele não era um desafio para a gente, ele era um trabalho que ele era exercitado com muita tranquilidade, era o que a gente queria alcançar. A gente nem tinha ali a consciência de que nós estávamos fazendo uma mediação porque a gente estava pensando e se colocando no outro, né? Quantas experiências nós não fizemos com a possibilidade, olha como a gente exercitava a empatia no visitante que não tinha deficiência visual. A gente permitia umas vendas onde ele tinha também uma pessoa que orientava, que lhe guiava durante a exposição, e ele experimentava como fazer apreciação através da experiência tátil, né? Então, olha só como a gente exercitava a empatia no outro, e depois a gente tinha aquela conversa, né? Como você se sentiu sem ter o recurso da visão para apreciação, né? O quanto a visão nos limita no campo da apreciação plena. Então, eu acho que a gente teve, eu acho que foi os primórdios, né, da mediação, onde a gente trabalhava muito isso, da empatia no outro. A gente tinha a orientação das pessoas, como era ser um guia de uma pessoa cega. Então, a gente conseguia exercitar isso, a gente tinha parceiro, nós sempre tivemos parceiros para esse projeto. E eu acho que a gente foi o nosso, digamos assim, o nosso crescimento no campo da mediação. E hoje, eu acho que foi experimentando, eu acho que foi estudando muito, foi conversando, foi ouvindo o outro, experimentando a proposta do outro e nos permitindo também. Que a gente chegou hoje, como é que está hoje, né, esse campo da mediação que hoje tanto se fala, né? Hoje é um assunto discutido, hoje é um assunto que se quer ter profissionais aptos para isso. Então, hoje a gente tem mediações com recursos acessíveis que alcançam essas pessoas. Essa aqui é uma exposição que ela está com todos esses recursos. Então, eu penso que a gente cresceu muito, a gente ampliou no campo da curadoria educativa, quando a gente pensa uma mediação que consiga alcançar as pessoas nas suas diversas e múltiplas, né, deficiências. E eu acho que o SESC ele é uma instituição que ela permite isso. Eu acho que com essa preocupação desse trabalho, eu acho que essa instituição ela consegue sim alcançar, tanto na sua missão quanto na sua visão. É de ter um trabalho de qualidade, é de dentro das diretrizes gerais do SESC, da gente sempre estar envolvido e valorizando a ação educativa, e eu acho que a mediação e essa preocupação ela está dentro da ação educativa da instituição, e também de ser uma instituição que tenha as suas ações como exemplo, que seja exemplar, que seja modelar. E eu acho que o SESC consegue, através desse projeto, exercitar a sua missão, a sua visão e a sua diretriz geral. E eu acho que o trabalho de mediação, o SESC já vinha fazendo há muito tempo, mas nós não tínhamos essa terminologia que é hoje. Curadoria educativa, o SESC sempre fez no âmbito do programa Cultura das Artes Visuais, mas a gente também não falava esse nome. Mas hoje tudo ganhou-se um nome de identificação. É errado? Não, é muito bom, porque ele ganha valor. O meu trabalho, o trabalho da nossa equipe, o trabalho de todo mundo que trabalha com cultura, ele ganha valor porque ele ganha uma identificação. Então, quando você ganha uma identificação, você é valorizado. Então, a mediação cultural que nós fazíamos lá atrás, ela ampliou e hoje nós alcançamos muito mais pessoas. E eu acho que é esse que é o nosso trabalho aqui. Alessandra Pajama, especialista em acessibilidade cultural. Mulher preta de pele clara, cabelos curtos e grisalhos, usa óculos de grau, máscara preta,
blusa branca e casaco preto. Fala gesticulando. É uma exposição aqui, a exposição Ilhados, ela não tem preço, mas ela é cheia de valores. Entende? É valor humano. É o humano que está ali sendo lembrado, trazendo a discussão à tona, provocando a sociedade para uma reflexão maior, né? Então, Ilhados não tem preço, tem valor. Valor humano, valor sentimental. E ela me pegou num local de afeto muito forte, vocês não têm ideia. Porque está tudo muito lindo. Eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso tudo. Eu li o projeto, a gente conversou um pouco sobre a exposição. Ou seja, eu já tinha um drops, né, do projeto, mas eu fui pega de surpresa. Eu não esperava. Eu fui pega literalmente de surpresa, porque eu já sabia que ia vir uma coisa legal, mas eu não imaginava que ia ser com essa quantidade de afeto, com essa quantidade de... Eu não estou falando de tecnologia assistiva, não estou falando nada disso, mas assim, esse olhar muito minucioso para a questão da falta da acessibilidade, né? Da não garantia de direitos, né? A instalação que deixa muito claro, né? A barreira, a principal barreira, que é a barreira atitudinal, que é quem está com a caneta, quem está com o martelo, que pode bater o martelo para fazer a diferença na vida do outro, mas ainda assim segura o martelo aqui e não faz nada. A instalação deixa isso tudo muito claro. Pessoas com deficiência o tempo todo na corda bamba ou isolados, ilhado. Está bem ali a cadeira ilhada. Aqui a gente tem a mensagem mais linda, né? Com relação à arte e os obstáculos, né? Que a arte consegue transcender, consegue ultrapassar. Isso é fabuloso. Mas, assim, é tudo só as pessoas vindo para ver, para conhecer. E essa sensação, né, das pessoas estarem ilhadas, estarem, de certa forma, isoladas dentro de um coletivo. A gente viu muito isso, acho que a pandemia trouxe muito isso à tona. E eu só tenho a agradecer ao Coletivo Dali, mais uma vez ao SESC, e dizer que vocês estão de parabéns. O que eu senti hoje foi um presente, assim, durante esse ano que foi tão difícil, esses últimos 2 anos, ter uma emoção positiva, com uma memória afetiva, como essa, que essa exposição conseguiu despertar em mim, não tem preço. Isso aqui não tem preço nenhum para mim, tem valor humano. Eu só quero agradecer e agradecer. Está tudo muito lindo, muito, muito, muito. Eu estou muito emocionada com vocês. Eu me chamo Paula Barros, sou branca, tenho cabelo preto, com mechas vermelhas na altura dos ombros. Estou usando uma blusa preta com manga 3/4 e uma estampa com linhas brancas. Estou usando o crachá da instituição SESC na cor azul, com a logomarca em branco. Eu sou arte educadora de formação e técnica de cultura do SESC Maranhão, atuando na Galeria de Arte. Em 2007, eu tive a oportunidade de estagiar na Galeria do SESC e de conhecer o projeto Mãos à Obra, então participando mais como estagiária, entendendo a produção. Lembro que foi uma primeira exposição, acredito que com a artista Marlene Barros, eram esculturas,
E para mim foi um despertar muito interessante, né? Ali como aluna, como estudante do curso de Artes Visuais, foi a primeira experiência que eu tive com uma exposição que era voltada para uma apreciação muito menos com o olhar e mais com os outros sentidos, especialmente o tato. E nessa oportunidade eu participei de algumas ações de mediação, oficinas, com diversos públicos, com deficientes visuais. E foi muito desafiador e interessante perceber as possibilidades que aquela exposição trazia no seu discurso, no seu conceito e especialmente mesmo no seu processo de apreciação. Essa primeira experiência ela foi muito marcante. No ano seguinte eu também participei como estagiária dentro do processo de montagem, de toda a execução da exposição e do projeto. E desde então eu venho acompanhando o projeto Sesc Mãos à Obra, já saindo desse momento de estagiária e atuando como técnica de cultura em seguida, em 2010. E venho acompanhando juntamente da Betânia Pinheiro esse processo todo. E foram muitos momentos, muitas particularidades que foram vivenciadas e muitas transformações societárias que nos fizeram chegar neste momento do projeto, mais de 20 anos de atuação, onde o desafio agora se tornou bem mais ampliado. Então, de um projeto que nasceu de uma exposição que buscava essa experiência estética, essa experiência sensível dos outros sentidos e voltada também para um público muito específico, que era o deficiente visual, hoje a gente expande e percebe o projeto, a sua potência e a sua força de atuação tanto no campo da cultura quanto da educação e no campo social também, como um projeto de referência, como uma ação que permite um acesso bem maior, né, a um público bem mais expandido e entendendo também a importância de pensar a acessibilidade, não de uma forma tão específica, mas como algo necessário e importante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas nossas práticas, nas nossas atitudes, no nosso pensar, não só o pensar do dia a dia, mas no próprio pensar do processo de criação artística e do processo de produção cultural também. Então, foram muitas formações, muitas experiências e vivências que nos trouxeram hoje para essa edição, com um desafio bem maior, que é pensar também a acessibilidade voltada para o campo da virtualidade, entendendo o momento que a gente está vivendo e pensando também como podemos nos apropriar desse espaço da virtualidade, pensando também todos esses aspectos acessíveis, sejam em recursos, sejam em atitudes, em comunicação e no próprio produto artístico. Eu não sei se eu chamaria de evolução dentro do projeto, mas eu mesmo penso como transformação, né? A própria sociedade ela se transforma frequentemente. E eu penso que essa categoria, esse pensamento sobre a acessibilidade cultural, ele vem se transformando ao longo dos anos, né? Não só por necessidade, mas também por uma afirmação e reafirmação dos direitos humanos, direitos sociais, dos direitos culturais. Então, vem se tornando algo muito próprio, muito espontâneo mesmo, assim, do nosso dia a dia. Então, acho que isso foi trazendo também uma necessidade minha, também em particular, de ampliar formações, de ampliar diálogos, de conhecer outras possibilidades, de estudar, né, de perceber as fragilidades, né, como produtora e também as potências que eu fui adquirindo com a experiência do projeto, para pensar como isso poderia proporcionar novas possibilidades, proporcionar também novas experiências. E eu penso que uma das coisas que eu vejo como mais interessante do projeto Mãos à Obra, dentro dessa trajetória, são as experiências compartilhadas. Então, eu vislumbro a minha experiência inicial como estagiária
como uma experiência também que se multiplicou com tantas outras pessoas que passaram pelo estágio no Sesc Maranhão, pela Galeria de Arte. Então, hoje, por exemplo, em 2021, com a exposição Ilhados em cartaz pelo projeto, que traz 3 ex-estagiários de anos diferentes, né, que juntos trouxeram essa inquietação e que muito foi percebida também em suas participações dentro do projeto, como uma forma de perceber quantas pessoas passaram também, seja pelas etapas de produção, seja quanto artista, seja enquanto público, e também reverberam hoje esses processos, esses pensamentos e essas atitudes no dia a dia e no seu próprio trabalho também. Dentro das artes visuais, como arte educadora, como uma pessoa que iniciou como estagiária no projeto também no Mousabre e na galeria, o campo da mediação sempre foi um dos aspectos que mais me chamou a atenção dentro do trabalho da Galeria de Arte e do Sesc. Tanto que hoje é um dos meus campos de pesquisa. E no Mãos à Obra, isso também sempre foi um ponto que muito me chamou a atenção e eu acho que um dos aspectos também que mais contribuiu para que o projeto fosse se transformando ao longo do tempo. Com os processos de mediação na recepção de exposições, atuando com uma diversidade ampla de públicos, tanto públicos com deficiência como público em geral, a dimensão de leitura, de vivências, de afetos, né, de situações que são construídas ao longo da realização da exposição, das próprias ações do projeto, das próprias mediações que aconteciam com as ações em comunidades, em escolas, em instituições que atuavam com pessoas com deficiência, foi proporcionando diálogos ampliados, percepções sensíveis, percepções mais apuradas, e uma necessidade da gente se repensar, se reinventar o tempo todo nesses processos de mediação, na comunicação, no acolhimento e nas próprias atividades, pesquisas e propostas que eram elaboradas para tornar a arte acessível ou para, não talvez tornar a arte acessível, mas mostrar como a arte pode ser acessível, partindo dessa perspectiva com um propósito, de como você atua, de como você parte desde o processo de criação, pensando nesse campo mais ampliado. E a mediação traz muito isso, porque esse diálogo junto ao público, da obra de arte com o público e do estar entre a obra de arte e o público, são diálogos que trazem mexe com o imaginário, mas também traz uma apropriação de leituras, de relações, que proporcionam, assim, nesse momento, uma ampliação, uma potência de diálogos também e de formas de criação. Então, a gente vai se desafiando, a gente vai procurando estratégias, buscando que outras formas podem ser acessadas, que outros canais de acesso a gente tem até para além dos sentidos, mas que mexe ali com a imaginação, que mexe ali com um particular mesmo, assim, com um campo de individualidades e que se tornam coletivas depois, né? Então, eu penso que esse campo da mediação também, ele trouxe uma amplitude, ele trouxe uma potência, né, para o desenvolvimento do projeto também. Pensando nessa proposta de ampliação que já vinha sendo gestada há algum tempo, dentro da elaboração do projeto, em 2019 o Sesc se propôs a realizar como um novo desafio
o Seminário de Acessibilidade Cultural. E foi um marco, tanto para o SESC quanto para a cidade de São Luís. Um primeiro seminário onde trazia como potência a recém-inauguração do Teatro SESC como o primeiro teatro também que dispõe uma cabine de audiodescrição, com uma sala de exposições também em um prédio que dispõe também de uma arquitetura que recursos com acessibilidade. E aí o seminário trouxe também várias formações, tanto com profissionais externos quanto profissionais da cidade, do estado, com capacitações e apresentações artísticas que promoveram um intercâmbio entre educadores, artistas e estudantes. E esse diálogo foi muito importante para marcar ali naquele momento a amplitude do projeto, que saía de uma linguagem específica, que era as artes visuais, para ganhar uma proporção maior, que é adentrar as outras linguagens artísticas também. E aí, em 2021, nesse novo formato, buscando ainda continuar com a proposta de formação do seminário, trouxe um desafio ainda maior, que foi pensar esse momento de isolamento social, pensar esse momento onde a acessibilidade também foi questionada em relação à virtualidade, às redes, né? O que é essa acessibilidade, se a gente sai muito desse campo arquitetônico, pensa também outros campos. E aí o projeto ele ganhou uma dimensão bem maior, se espraiou, né, em uma programação que foi além de uma semana de um seminário, e aí perpassa praticamente 2 meses de programação, continuando com oficinas, com profissionais externos e profissionais locais que ampliam esse diálogo da acessibilidade nas linguagens e nas redes sociais também, como também proporcionando uma experiência para além da cidade de São Luís, já que adentra esse campo da virtualidade. Então, foi bem desafiador, juntamente com a equipe de artistas, de profissionais, mediadores, educativo, que atua dentro do projeto, pensar também como transportar essa exposição para o campo virtual, percebendo essa comunicação mais acessível, como também usufruir desse espaço da virtualidade por meio da linguagem audiovisual, comunicando também apresentações artísticas, formações, debates, que saíssem aqui do campo de São Luís e pudessem adentrar também outras localidades, né, outras discussões. Então, também foi um formato que, ao mesmo tempo, trouxe essa possibilidade de maior acesso a nível de pessoas, a nível de chegar em mais localidades, trouxe também novas formas de pensar, novas possibilidades de agir, de pensar a produção artística com outros formatos, mas ainda com uma comunicação acessível, com atitudes também que possibilitam uma apreciação mais sensível, digamos assim. Um dos diferenciais da exposição proposta para 2021 foi o trabalho de pensar essa comunicação de uma exposição que saía somente desse campo presencial e ia para o campo do virtual. E não só, talvez, por vídeos que dialogasse, que comunicasse o conceito, o processo de criação e uma proposta educativa de mediação. Mas pensar também como tornar acessível, como possibilitar que esses recursos acessíveis, de comunicação acessível na exposição, também estivesse para pessoas que não pudessem frequentar a exposição presencialmente. Então, juntamente com uma equipe muito potente, nós nos desafiamos também a buscar ferramentas em sites, em elementos, que comunicassem a exposição por meio de uma página virtual, onde nela contivesse todos os mesmos recursos acessíveis de comunicação que há na exposição. Então, nós conseguimos construir uma proposta de exposição virtual por meio de um site, que dispõe de uma comunicação por Libras em cada tópico, né, com vídeo em Libras, com audiodescrição de boa parte das informações visuais,
das obras, né, das fotografias, de todo o acervo da exposição, bem como a construção de um material educativo que também trouxesse todos esses elementos, não só de divulgação do que é a exposição, da proposta conceitual, como também diálogos educativos que possibilitassem educadores, multiplicadores da área arte educativa ou da área da educação, pensassem em suas propostas de criação, propostas educativas de sala de aula, como construir recursos acessíveis para obras bidimensionais, para imagens, através da criação de pranchas táteis, como construir uma prancha tátil com materiais básicos. Talvez assim, a gente pense que o campo da audiodescrição ele é complexo, ele tem uma complexidade, então a gente buscou justamente também, com toda uma assessoria, pensar como sugerir também que as pessoas pudessem construir audiodescrições ou autodescrições dos seus trabalhos, com um princípio básico de por onde seguir. Então, todo esse material é um material muito rico e forte, potente, que está aí acessível e que foi muito desafiador pensar a sua construção. Mas que também, para mim, é um dos maiores orgulhos, assim, porque foi um trabalho coletivo, de muitos olhares, de muitas mãos, de muitos pensamentos, de muitos afetos, muito carinho e também muito estudo, pesquisa. Então, acho que justamente também por ter sido um material pensado por muitas pessoas, com muitas contribuições, isso também possibilitou com que ele fosse amplo e ele pudesse trazer essa comunicação que a gente gostaria de proporcionar com a exposição, para além da sua presença física na sala de exposições. E eu fico muito feliz. E eu agradeço muito e, com certeza, todas as pessoas que participaram desse processo são multiplicadores e são pessoas sensíveis que produzem e estão junto com a arte, com a educação e com a acessibilidade.